Sobre a proteção de Deus, declaro aberta essa sessão. Coloco a ata número 11 de 2026 da sessão anterior em análise. Eu escutei muitas presenças. Isso eu não estava entendendo. Coloco a ata em votação. Se não tiverem a favor, permaneçam como estão. Os contrários se manifestem levantando. Está aprovado. Convido a secretária para ler a matéria na ordem do dia e os pedidos dos vereadores. Projeto de Lei número 34/2026. Altera a Lei Municipal número 1160, de 25 de setembro de 2014, que institui a Unidade Central de Controle Interno do município de Capitão. Projeto de Lei número 35/2026. Desafeta a área institucional verde, integrante do patrimônio municipal, alterando sua classificação para bem dominical e autoriza a implantação de sede administrativa e dá outras providências. Projeto de Lei número 36/2026. Dispõe sobre urbanização de área de terras do município e dá outras providências. Projeto de Lei número 37/2026. Abre crédito suplementar no valor de R$ 24.000, indica recursos e dá outras providências. Não há pedido de vereador. Abre espaço para pequeno expediente. 5 minutos.
Não tem como. Adriano vai dizer: minha comunidade está na final. Agradecer ao treinador. Os dois pontos. Abre espaço para o grande expediente. Convido a vereadora Adriana para que se manifeste. Boa noite a todos. Tem que ligar o microfone. Eu não ligo a luzinha. Agora sim. Agora sim. Não? Não? Não quer dizer, deixa assim. Boa noite a todos. Saúdo o presidente dessa casa, Eduardo, demais colegas vereadores, os servidores dessa casa, jurídico, secretária Alessandra, a imprensa escrita que sempre se faz presente nas nossas sessões, que é de extrema importância, né, de passar o que é tratado nessa casa, né, para o povo, então, né, para a nossa comunidade ficar sabendo qual é o trabalho do vereador aqui nessa casa. Saúdo, então, também o vice-prefeito em exercício, Ismael, que está substituindo o prefeito, que está em Brasília. Colega Kelvin, bem-vindo sempre, né? Saúdo também o Jefferson, que acredito que está aqui também por uma causa de interesse, né, que a gente vai tratar depois. Bem-vindo, né, e venha sempre que possível a essa casa, que é a casa do povo, que nem a gente sempre fala, né. Sejam todos bem-vindos. Hoje, em especial, vou fazer uso da palavra para manifestar minha alegria
em poder compartilhar isso também com vocês, com toda a comunidade. Já está nas redes sociais também, né? E é por isso também que o vice-prefeito está no cargo, né? O prefeito está em Brasília recebendo um importante, dois, na verdade, importantes prêmios essa semana, né? Recebeu ontem através da Secretaria do Tesouro Nacional, que o município de Capitão foi reconhecido a nível nacional e a nível regional, como município recebendo o prêmio como município de qualidade da informação contábil e fiscal, com 100% das informações que são alimentadas nos sistemas. Isso é um orgulho para Capitão, orgulho para a equipe que integra. Então, assim, são informações que realmente, os balancetes que vêm para essa casa, se vocês, os colegas vereadores, analisam os balancetes, são essas informações que são alimentadas no sistema. Então, eu falo com orgulho, o prefeito foi lá acompanhado da contadora Daniela, da secretária de administração Vanusa, a receber esses prêmios, então. O reconhecimento, então, de 100% das informações, não é qualquer município que recebe essa premiação. Então, é com orgulho que eu falo isso, e isso para mim representa um empenho de uma equipe, a qualificação do servidor público. Eu sempre penso, né, o prefeito, ele é a autoridade máxima do município, e ele é responsabilizado por tudo o que acontece no município, coisas boas e coisas ruins. Mas por trás do prefeito tem que ter uma equipe comprometida, né? Então o prefeito está junto recebendo o prêmio, mas em função de ter uma equipe comprometida que atua no setor contábil e no setor fiscal, envolvendo então a contadora, a servidora que trabalha junto na setor da contabilidade, assessoria, a empresa que faz a assessoria do município nessas áreas. Então, esse tipo de notícias nos orgulha, né? Porque é o nome de Capitão que está sendo levado como município com 100% na qualidade das informações, da alimentação dos sistemas, das informações contábeis e fiscais. Então é orgulho para nós a gente, né, receber esse prêmio, e a gente, querendo ou não, a gente tem todos os servidores, acho que tem uma parcela de contribuição para que isso ocorra. E é isso que eu sempre digo, né? O comprometimento do servidor. Todo mundo que é servidor público tem que ter o devido comprometimento em suas áreas, em seus setores. Eu trabalho na administração, no setor de licitações. Eu preciso tapar da minha responsabilidade. Eu represento o município. Eu estou ali à frente de um cargo. Colega Leucir, colega Ismael, que são servidores também. Eu acho que é da mesma forma. Então, não é, às vezes a gente questiona a questão de realizar concurso público, a questão de município ter funcionários qualificados, né, que sabem das suas atribuições do cargo. Então, isso é mais do que um exemplo que o município precisa disso. Precisa de servidores qualificados né, um exemplo disso é esse reconhecimento a nível nacional que o município de Capitão, então, obteve. Então, isso é um orgulho realmente para nós e principalmente para os setores envolvidos, a administração e o setor tributário e fiscal, né, que se envolvem, que se empenham para que o município chegue nesse resultado. Então, na verdade, eu só fiz uso da palavra para, então, falar sobre isso e dizer do meu parabéns, Capitão. Parabéns para os funcionários, parabéns para os setores envolvidos, que é de grande importância o município ser reconhecido nessas áreas. Então, obrigada pela atenção de vocês. Convido o vereador Aires para que se manifeste. Senhor presidente, colegas vereadores, o nosso assessor jurídico, a nossa secretária, e o frio, né, prefeito? Prefeito interino assumiu e tá frio, né, prefeito? Vai ser uma semana gelada. Nós temos que se cuidar, né, Zé? Kelvin, temos que se cuidar para não ganhar gripe, porque frio, muitas vezes é quente, fora é frio, e todo ser humano temos que se cuidar, porque essa semana vai ser terrível o frio. Gostei muito da vereadora. Eu não preciso repetir, mas essas palavras que ela falou, esse prêmio que o nosso prefeito, essas duas funcionárias foram buscar lá na capital federal, para nós vereadores
é um motivo de muita alegria, honra, satisfação de ver o nosso município de Capitão ser contemplado, premiado lá em Brasília. Eu assisti o vídeo ontem e quem está de parabéns é essa equipe da prefeitura. Quem está de parabéns são todos nós vereadores. Quem está de parabéns são todos os nossos secretários, os nossos funcionários, os nossos professores, que o nosso prefeito e o nosso vice têm uma equipe, montaram uma equipe espetacular aqui em nosso município. Ismael, o prefeito foi a Brasília e entregou o cargo para o nosso vice. É assim que funciona num município. O vice-prefeito tem que assumir sim, quando o prefeito vai a Brasília. E aí, num fato histórico que aconteceu lá em Brasília ontem, aonde essas duas funcionárias, através dessa equipe da nossa prefeitura, recebeu esse prêmio. Que honra, vereadora, que honra para nós vereadores. E se eu digo para você, todas as nossas secretarias do nosso município merecem prêmios, porque todos os nossos secretários estão engajados a trabalhar bem para o nosso povo, para nossas famílias, todos os nossos secretários, toda a nossa equipe da prefeitura. E eu sempre digo que 2 mandatos para cá eu nunca vi a Câmara de Vereadores trabalhar junto. 2, 3 mandatos para cá. Eu canso de dizer porque eu sou um vereador de 1992, que eu assumi em 93, e todos esses mandatos, 4, 5, 6 mandatos na Câmara, era muita discussão, era individual as discussão. E o município muitas vezes parava, não andava. E hoje, o legislativo, o executivo, os vereadores, os funcionários, os secretários, todo mundo trabalhando junto. Todos trabalhando junto. E mais eu vou dizer para vocês, esse povo que nós temos, os nossos agricultores, muito trabalhadores, trabalham em tudo. Os nossos empresários, que nem o Zé que está aqui hoje, que vai passar projetos na Câmara beneficiando as empresas. Hoje o município ajuda quase todas as empresas do nosso município de Capitão. Isso nos orgulha ser vereador desse município de Capitão, porque o nosso prefeito está fazendo um grande trabalho. Foi a Brasília e deu para o nosso vice continuar os trabalhos. Nós nunca temos na nossa prefeitura sem um prefeito. E é isso que nós temos que fazer. É isso que o prefeito tem que fazer. Vai fora, vai a Brasília entregar para o vice. E o Ismael também fazendo um grande trabalho como vice-prefeito e hoje prefeito 3, 4 dias. Eu fico contente, eu digo, haja coração. Eu quero saudar a Elisandra do jornal. Eu quero saudar o meu guri, já era várias sessões, né, Nena? O meu guri, por que não assiste todas as reuniões desse Poder Legislativo? Porque ele trabalha, ele é guarda. E muitas vezes, quando chega a reunião do Poder Legislativo, ele está trabalhando. Eu fico feliz, porque o pai dele é vereador já há 34 anos, vai para 36 anos. O pai dele era vereador, ele nem existia no mundo ainda. Então eu fico contente, Kelvin, quando tu vem aqui, assiste às reuniões desse Poder Legislativo.
O Zé, grande empresário, está aqui hoje, parabéns que veio aqui hoje. E convido, vem ainda, né, assistir nós, vereadores, e ver o trabalho de cada vereador. O vice-prefeito lá em Cefalha, eu já falei dele. Quantas vezes ele já foi lá visitar o vereador? É assim que um vice-prefeito, um prefeito tem que fazer. Chegar na casa do vereador, o que tu precisa? Chegar na casa dos colonos. O que vocês precisam? Isso é o trabalho do vice-prefeito e muitas vezes os secretários também. E nem se fala do nosso prefeito que está fazendo um grande trabalho. Eu fui para São Jacó, hoje de tarde tem umas placas quebradas. Aqui na Inaldi tem uma placa quebrada, mais para baixo, lá para baixo também deve ter umas placas quebradas. Eu digo para vocês que são vândalos que quebram essas placas. Aqui na Inaldi tem uma quebrada aqui na beira da estrada, está caída para baixo do barranco. Aqui no Devida, aqui embaixo na bodega, tem mais outra placa quebrada. E tem várias em roda no nosso município que eu vi que tem umas placas quebradas e nós temos que arrumar. E muitas vezes não é o vento que quebra, muitas vezes é vândalos que quebram essas placas. Então eu não aceito isso e nós temos que arrumar. Então eu quero que o nosso secretário de obras dê uma verificada as placas do nosso município que estão quebradas, porque a sinalização é muito importante do nosso município. E por último eu queria falar um pouco da nossa saúde. Eu quero parabenizar toda aquela equipe de saúde. A nossa secretária, os nossos médicos, os nossos funcionários que trabalham na saúde, as nossas enfermeiras e principalmente os nossos motoristas, que o Ismael é um motorista também da educação, né, vereador? Não é fácil levantar 5 horas da manhã nesses frios, circular, pegando pacientes, levando Arroio do Meio, Encantado, Lajeado, Estrela, Porto Alegre. Veja quantos municípios a nossa saúde leva os nossos pacientes. Eles levantam tem o Hermílio aqui em cima, muitas vezes levanta 2 horas da manhã, levar pacientes para cá, para lá, para cima e para baixo. Eu quero elogiar, porque são guerreiros os nossos motoristas da saúde, não só da saúde, como o pessoal das obras também. De manhã cedo, pegar as máquinas naquele frio, trabalhar e precisa arrumar as nossas estradas. Por que nós precisamos arrumar as nossas estradas? Porque chove e no inverno não é fácil, sempre chovendo. E os nossos agricultores têm que ser sempre estrada boa, porque nós temos avicultura, suinicultura, vacas de leite, e nós temos que sempre dar as nossas estradas para os nossos munícipes, estradas boas, e muitas vezes vem um temporal, chove, e não dá para arrumar as nossas estradas. Então eu quero parabenizar todos os nossos secretários que estão fazendo um grande trabalho aqui em nosso município. Agradeço a vocês, o nosso prefeito, o vice, o Zé, o Kelly, que vieram aqui assistir à reunião deste Poder Legislativo, e tenha certeza que esses dois poderes vão trabalhar sempre juntos para dar um bem-estar de vida a cada pessoa, a cada família desse querido município de Capitão. E mais uma coisa que eu ia me esquecer, eu quero parabenizar o esporte. Domingo fiquei sabendo que lá na minha comunidade foi a primeira decisão entre Brasília e São Luís. Eu não estive lá. Foi um fato histórico, um jogo bonito que me contaram, e o time de São Luís ganhou de 3-0 e domingo que vem tem a grande decisão. Eu sempre digo que aqui em Capitão tem esporte para tudo. Temos 2 parques, só não se diverte quem não quer. Temos
disputar o campeonato de vôlei esse ano. Então eu quero parabenizar todas as pessoas, todas as nossas juventudes que praticam esporte aqui no nosso querido município de Capitão. Seria isso tudo. Passa a presidência para o vice. Recebo a presidência e convido o vereador Eduardo que se manifeste. Boa noite a todos, colegas vereadores, secretária da Casa Alessandra, ao nosso setor jurídico, o Júlio, sempre presente, a nossa do jornal a Elisandra, que se faz presente, do jornal Antena, sempre levando as informações e comunicando o povo do que acontece aqui dentro do Poder Legislativo. Para nós é uma honra poder contar com a parceria do jornal. Ao prefeito em exercício, Ismael, ao Kelvin, presidente do PL, que se faz aqui presente, ao Zé, que se faz aqui presente hoje também. Como os vereadores começaram falando, também gostaria de parabenizar a nossa administração pelo prêmio que foi concedido, né, ao nosso município. Ficamos em primeiro lugar, nós e um outro município aqui do Rio Grande do Sul, né, de todos os municípios abaixo de 100 mil habitantes. Foi o quarto prêmio de qualidade fiscal contábil, né? Então, para nós é uma honra, uma alegria, demonstra que o grupo está empenhado em fazer o melhor, está organizado. Isso é um privilégio para todos nós vereadores, né? Quando um prêmio desse porte vem para o nosso município, tanto nós quanto fiscalizadores, quanto a contabilidade que se empenha, quanto a tributação que está lá todos os dias. Então a gente vê que é um grupo de trabalho de muita competência, né? E esses resultados são méritos de quem faz acontecer no nosso município. Então, parabenizar a Dani, toda a equipe dela, ali da contabilidade que se empenha, a gestora da pasta Vanusa e todos os trabalhadores da administração, né? Porque é um conjunto, né? A Secretaria de Administração é um conjunto e nos honra muito e nos dá muita alegria fazermos parte dessa história, né? Essa premiação vem para o município e nós também fazemos parte dela. Então, parabenizar todo mundo que está empenhado e acredito que a nossa confiança e a nossa credibilidade aumenta muito mais quando vem premiações como essa, né? Também eu gostaria de agradecer e parabenizar a administração pelo evento do futebol de campo que voltou a ser realizado. Eu acredito que o futebol, assim como a Copa do Mundo que agora está acontecendo, ela une muitas famílias, muitas comunidades e o nosso futebol ele precisa acontecer esse futebol de campo porque integra as comunidades, né? As comunidades parece que elas ficam um pouco esquecidas e assim parece que aproxima mais as comunidades, a comunidade é valorizada, a gente podia ter muito mais campos de futebol para ter mais times nas comunidades, né? Mas é bom esse incentivo, a gurizada mais nova que está começando a jogar bola já se sente naquela vontade, na inspiração. Então o futebol de campo ele abre essas portas, né? A gente tem os campeonatos de futsal, os campeonatos de 7, mas o campo 11 também ele te dá muito mais visibilidade. Então integra as comunidades, integra as famílias e acho que foi uma iniciativa que deu muito certo, né? Já há anos atrás e agora voltando para o campeonato também. Então deixar minhas felicitações para a administração pelo excelente campeonato e também convidar agora que no final de semana vai ter a final, como o Aires falou, né? A final é lá no campo do São Luís, né? Então para todos os vereadores e toda a comunidade se fazer presente nesse grande evento do nosso município. Na sexta-feira também temos o evento da associação do Allianz, né? Tem a final deles ali no 7 também, convidar os vereadores. Temos muitos atletas de capitão e eles estão com uma categoria que é municipal, né? Então valorizar o nosso pessoal daqui, acompanhar, tem o regional, mas tem o municipal também. Na semana que vem, então, também já começa o municipal de vôlei no ginásio com os times municipais desenvolvido pela prefeitura, né, pela administração. Então na semana que vem já começa esse campeonato de vôlei também.
Gostaria também de comunicar aos vereadores que hoje eu convidei o Zé para se fazer aqui presente, né? Hoje a gente tem um projeto bem importante, bem interessante, que vai passar por essa casa. Surgiram algumas dúvidas na hora que o projeto chegou na casa, então especificamente eu e a vereadora Diana sentamos, conversamos, né, sobre o projeto, que às vezes a gente acaba votando em algumas coisas e a gente não sabe a finalidade, né, do que a gente está votando, ou alguma outra pessoa na rua nos pergunta, urbanizamos aquela área, mas urbanizamos para que aquela área, né? Então, qual vão ser os aspectos, se nós urbanizamos aquela área, qual outras áreas nós poderíamos viabilizar também, né? É um empreendimento muito grande, a gente já tem por altos, né? Já foi aprovada uma parte dessa urbanização, né? 2020, tem uma lei de 2024 que foi aprovada a primeira parte, então só para explicar um pouco para os vereadores, agora foi adquirida outra área de terra, e aí a gente precisa urbanizar essa segunda área de terra para fazer o complemento total do projeto, né? Então a gente convidou o Zé para se fazer presente, e como é um empreendimento maior, se surgirem algumas dúvidas antes do projeto, a gente vai abrir também para quem quiser tirar alguma dúvida, antes de votarmos nele, né? Acredito que essa é a nossa transparência dessa casa, e é um projeto grande, são 102 lotes de terras que serão mais... 97 mais para frente serão vendidas e urbanizadas, e aí não tem de primeiro momento gastos da prefeitura para essa urbanização, e depois tem todos os empreendimentos que serão vendidos, e aí como é urbanizado tem IPTU, então a administração também só tem a ganhar com projetos desse porte, né? Então a gente trouxe o Zé especialmente para isso, se tiver alguma dúvida dos vereadores, né? Acredito que a gente precisa fazer essa comunicação, e é importante, como a gente já aprovou nessa casa a primeira parte, não tem o porquê a gente não viabilizar essa segunda parte também, né? Mas só para deixar claro para a comunidade que se surgir alguma dúvida de por que urbanizamos uma segunda parte, para todo mundo ficar mais tranquilo do que foi aprovado, né? Às vezes a gente aprovamos uma urbanização, mas não sabemos o porquê aprovamos, né? Então é mais por essa questão mesmo. Por hora seria isso. Tenham todos uma boa semana. Devolva a presidência. Aceita a presidência. Coloca o projeto de lei número 34 de 2026 em discussão. Senhor presidente, senhores vereadores, a alteração proposta consiste na inclusão expressa da competência da Unidade Central de Controle Interno para acompanhar o processamento das tomadas de contas especiais instauradas no âmbito da administração municipal e emitir manifestação ao final da respectiva instrução. A medida decorre da necessidade de adequação da legislação municipal às disposições da resolução do TCE-RS número 936/2012, bem como ao atendimento de apontamento realizado pelo Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul em processos de contas anuais, contribuindo para o aprimoramento dos mecanismos de controle e fiscalização da administração pública municipal. Sobre esse projeto, só para complementar, no projeto de lei, na verdade, na lei é inserido somente um inciso, né? No artigo 3º, quanto às despesas e ao conjunto de gestão. Que eu falei antes no meu pronunciamento, a importância dos servidores, né, do seu comprometimento, e mais ainda da Unidade Central de Controle Interno, que é um órgão essencial na administração. Tipo assim, no município ele é tipo um tribunal de contas, né? Tudo passa pelo controle interno. Então o controle interno é autorizado a fiscalizar, a apontar, a sugerir modificações, né? Então é um mecanismo de extrema importância. Na verdade, essa alteração, né, só essa inclusão desse inciso, então foi na verdade um apontamento do Tribunal de Contas. Então, né, para a gente saber que o município tem controle interno sim, e ele é ativo, tem que ser cada vez mais ativo. Então, muitas coisas passam por eles, né? Dúvidas, às vezes, né, os próprios setores podem se dirigir ao controle interno para tirar essas dúvidas, e é de extrema importância. Tudo que as leis que são alteradas para o bom funcionamento do município sempre vão ter que ser aprovadas sim. O meu voto vai ser favorável porque há uma necessidade dessa alteração. Da mesma maneira, colegas vereadores, estou a favor do projeto, por entender que
ele fortalece o controle interno, né? Até porque veio uma orientação do Tribunal de Contas e fazer essa adequação, né? É uma medida que ela contribui para a transparência e a responsabilidade da gestão e não tem gastos, né? Não acrescenta funcionários, né? Só uma adequação dentro do próprio controle interno. Sou a favor do projeto. Coloco o projeto em votação. Quem estiver a favor, fique como está. Os contrários se manifestem levantando. O projeto está aprovado. Coloco o projeto de lei número 35 de 2026 em discussão. Senhor presidente, senhores vereadores, a presente desafetação de área refere-se à área verde localizada logo acima do estacionamento do Centro Administrativo Municipal, ao qual será destinada para a construção do prédio destinado à Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes. Justifica-se a presente desafetação por ser de relevante interesse público pela necessidade de melhoria na estrutura física, visando a liberação de espaço junto ao Centro Administrativo Municipal, onde atualmente a Secretaria se encontra alocada, bem como a otimização das condições de atendimento à comunidade escolar e à população em geral. Como trata-se de área verde, caberá ao município a localização e destinação de outra área para compensação. Após a devida regularização, a posterior construção abrigará também outros setores vinculados à educação, como, por exemplo, a Casa de Cultura e Biblioteca Pública, que atualmente localiza-se em espaço locado. Além desses, também abrigará outros setores vinculados à administração, como o espaço para o almoxarifado central, que é de extrema importância para o efetivo controle de entrada e saída de materiais utilizados por todos os setores da administração municipal, bem como espaço para arquivo morto, permitindo a adequada conservação dos documentos públicos, facilitando desta forma o acesso a informações públicas. Da mesma forma, esse projeto de lei também é de extrema importância. O termo que se usa a desafetação, né, porque a área hoje, a área verde, ela vai perder essa finalidade, então ela vai ser desafetada de área verde e vai passar para uma área, para incorporar o patrimônio do município para ser, ser construído um prédio em cima dessa área. A gente sabe que em anos anteriores também, né, nessa casa ainda eu não era vereadora, mas assim, sempre se falava tanto em desperdício de dinheiro em pagar aluguel, né, aluguel de salas, aluguel de prédios, né, enfim. Então hoje também, né, o município está pagando aluguel da Casa de Cultura, o arquivo morto atualmente está localizado numa das salas da escola estadual, duas salas me parece. Então a escola estadual está necessitando dessa sala, então foi um pedido da escola estadual para o município retirar o arquivo morto de lá. E o município realmente não tem, porque são documentos, né? O município tem que ter esse arquivo de documentos, né? Então o município atualmente não tem local, tem que ser um espaço grande, uma sala grande para abrigar esses documentos. Então surgiu essa ideia, então, né? Já que essas duas áreas aqui de cima são do município, a do meio é do estacionamento e a de cima então vai ser feito essa construção da Secretaria de Educação, mas abrigando também, né? Hoje a Casa de Cultura é locada, então com certeza, né, o prédio vai ser um custo maior para o município, mas é um retorno a longo prazo, né? Então vai ter mais espaço, enfim, né? A mesma questão do almoxarifado. Hoje o município não possui almoxarifado central e é uma das coisas essenciais. A maioria dos municípios tem esses almoxarifados, são responsáveis por todas as compras de materiais do município, que tem um controle mais rigoroso, né? Vai ter uma pessoa destinada para comprar e destinar para as secretarias, e com certeza, no momento que tiver esse almoxarifado central, o município vai ter economia em requisições, né? A gente sabe que hoje em dia cada secretaria compra o seu material e um pega aqui, outro pega ali, e não funciona da melhor forma possível, né? Então, com certeza vai ser um investimento, né? E acredito que seja para o melhor funcionamento de toda a administração pública. Colegas vereadores, da mesma forma, sou favorável ao projeto. Conversei com a bióloga que está em exercício, a Franci. Também já estão destinando uma outra área verde, né? Porque para desobstruir uma área verde precisa ter outra área verde, né? No local, como patrimônio municipal.
Então já está sendo feita essa aquisição da próxima área verde. Sou também favorável ao projeto por entender que é uma demanda muito essencial para o nosso município. Sair do aluguel, onde a gente paga, depois a estruturação vira patrimônio público. A SMES também é uma secretaria que comporta a maioria dos nossos funcionários, né, uma secretaria grande, então as salas para a SMES também é importante. O almoxerifado, da mesma forma que a vereadora colocou, acredito que o controle fica muito mais rigoroso e muito mais controlado, né, de saber. Hoje a gente sabe que ele não funciona 100%, né, é muitas pessoas utilizando do serviço e ninguém para controlar o serviço em específico, né. Também ali vai ser feito o estacionamento, então vai ter o estacionamento, o almoxerifado, a Casa de Cultura, a Biblioteca Municipal, e as salas da SMES, então, vão passar para todo aquele espaço novo ali. Claro que é uma construção a longo prazo, né, até porque a gente vai aprovar o projeto, passar o projeto pela casa e depois da aprovação precisa entrar em orçamento, né. Onde fica essa área? Aqui atrás da prefeitura. Atrás da prefeitura. Aquela subida que passa a esquina, né, em cima. Tem o estacionamento da prefeitura e atrás tem um pedaço de área verde. Ali vai ser construído o prédio. E aí então precisa passar por orçamento, né? E nem está vigente no orçamento desse ano esse prédio, então provavelmente vai ficar para o próximo ano, né? E assim começar a construção. Prédio grande também envolve bastante tempo, né? Mas se favorável ao projeto, acredito que é um projeto de extrema importância para o nosso município a longo prazo. Senhor presidente, colegas vereadores, da mesma forma, eu concordo com os dois vereadores. Tem que sair dos aluguéis, sim. Tem que sair, porque o aluguel tu paga e não pode dar mais o dinheiro. Isso é com tudo, todos os aluguéis. E olha, que projeto, fiquei contente. A prefeitura sai dos aluguéis. Eu sempre me recordo, lá para trás, quando a gente pagava aluguel da Câmara, a gente levou lá para trás aluguéis da nossa Câmara lá para trás, muitos aluguéis o pessoal falava. E foi construído e nós saímos do aluguel. Hoje a Câmara não paga mais aluguel, há muitos anos. E assim é a nossa biblioteca, as coisas que a prefeitura paga aluguel. Concordo, um grande projeto que está saindo mais de uma vez aqui do nosso município. Também aprovo. Coloco o projeto em votação. Quem estiver a favor, que como está, os contrários se manifestem levantando. O projeto está aprovado. Coloco o projeto de lei número 36 de 2026 em discussão. Senhor presidente e senhores vereadores, trata o presente projeto de lei sobre a urbanização da área de terras, objeto da matrícula número 14.052, registrada junto ao registro de imóveis da comarca de Arroio do Meio, com a finalidade de criação de núcleo urbano destinado à implantação de condomínio horizontal de lotes. A área objeto da presente autorização possui superfície de 49.938,26 metros quadrados, estando localizada em região contígua à atual área urbanizada pela Lei Municipal número 1829/2024, de propriedade de Jefferson Gonzatti da Silva e Luiz Carlos Colossi, com acesso por meio da rua Adolfo de Almeida e da Estrada Geral 349, circunstância que favorece sua integração à malha urbana existente, sendo esta urbanização uma ampliação da área já urbanizada, autorizada pela lei acima mencionada. A criação do núcleo urbano permitirá a implantação do condomínio horizontal de lotes, contribuindo para a ampliação da oferta de áreas destinadas à moradia, atendendo a um nicho habitacional específico e incentivando investimentos privados que geram desenvolvimento econômico, valorização imobiliária e incremento à arrecadação municipal. Importante destacar que a presente autorização legislativa não afasta a necessidade de observância de todas as exigências técnicas, ambientais, urbanísticas e registrais previstas na legislação federal, estadual e municipal aplicável,
permanecendo o empreendimento sujeito à obtenção das aprovações, licenças e autorizações exigidas pelos órgãos competentes. Colegas vereadores, agora, antes de botar o projeto em votação, na hora de vocês tiverem alguma dúvida, ficou claro, o Jefferson está aqui para salientar e banar todas as dúvidas, né? Acredito que ele está aqui para... Eu posso dar uma sugestão, presidente? Pode. Daqui a pouco eu não sei se é interesse, de repente até o Jefferson podia fazer uso da palavra, só se tornar, resumir assim, né, para os demais colegas, né? No geral, assim, o que consiste em toda essa área, enfim, né? Com certeza, eu de minha parte vou ser favorável, mas assim, só para a gente saber um pouco mais sobre a área, qual é a destinação, qual é o projeto né, previsto para essa área. Eu acho que seria, não sei se pode ser, presidente, né? Sim, antes de votar, a a gente pode explanação, explicar. a gente, né, se tiver mais dúvidas, eu acho que daí fica melhor, né? Boa noite, então, boa noite a todos. Tá. O projeto, na verdade, uma parte dessa área já foi urbanizada por vocês, tá? Uma área, se não me engano, de 18,9 mil metros quadrados, e agora é mais uma fração daquela outra matrícula de mais 49 mil metros quadrados em torno disso, tá? Isso consiste para a implantação de um condomínio fechado de lotes, tá? Condomínio fechado que não vai ter ônus para o município, tá? As ruas não vão ser públicas, então não vai ter reparos, não vai ter manutenção, tá? Isso tudo vai ficar por responsabilidade do condomínio, tá? É um condomínio, a gente chama um condomínio de montanha, tá? Então vai ser um condomínio com lotes amplos na faixa de 1.000 a 2.400 metros quadrados, e dentro de toda essa área são apenas 97 lotes, tá? Vai conter ali uma infraestrutura muito, como é que eu vou dizer, vai ter quadra de tênis, quadras de areia, 2 praças, tá? Quiosques, vai existir também um espaço para um spa, com sauna, um lago em torno de 1.000 metros quadrados, que vai ficar preservado, e dentro dessa área vai existir também uma área de preservação em torno de 45 mil metros quadrados, e junto com isso uma outra área de compensação de mais 40 mil metros quadrados, tá? Então é um condomínio que vai respeitar muito a individualidade do local, preservação ambiental, áreas verdes, tá? Porque é esse propósito que quer trazer para o público que vai comprar e vai residir ali, tá? Vai existir um regramento bem específico para tipos de moradia, de construção, tá? E nós vimos aqui em Capitão esse potencial, tá? Eu acho que é uma área dentro do município, como a amplitude toda do município, eu acredito que tem essa característica, tá? E eu acho muito importante o município ter esse olhar para esses tipos de empreendimento, tá? A gente sabe que em 2030 vai haver uma questão da reforma tributária que vai afetar bastante os municípios menores, né? Com produção primária, e esses tipos de empreendimentos são empreendimentos que trazem arrecadação, renda, empregos, tá? De diversas formas para o município, tá? Então eu acredito que é um empreendimento que qualquer município estaria de portas abertas, gostaria de receber, tá? E a gente se sente também, eu me sinto feliz porque eu sou aqui da região, e poder trazer um produto desse para o município aqui nosso do Vale do Taquari, tá? Então basicamente seria isso, tá? Eu agradeço já de primeira mão já pela aquela primeira parte que já foi aprovada, e gostaria muito que se pudesse ser essa também. Te posso fazer uma pergunta? Pode, deve. Tipo assim, essa área, a primeira que já foi urbanizada, já que foi, ela não está efetivamente no papel ainda, mas já foi aprovado. Isso, né? ampla. Daí, tipo assim, a gente passando ali vindo para Encantado, tu olha para aquele lado direito, a gente não tem noção do que nem você comentou, 97 lotes, né? Então, tu olhando para aquela área, parece que não tem como, né? Mas assim, é enorme aquela área lá. É grande, sim. Então, assim, né, né, que nem na própria justificativa disse, que não passa, então, essa necessidade de toda a questão legal, né? Sim, isso a gente está assim, né, protocolando aprovado, todos os licenciamentos, projetos urbanísticos, já está questão de infraestrutura. toda a infraestrutura, e dentro do projeto federal,
E assim, nós buscamos muito parâmetros da Serra Gaúcha em âmbito próximo a Gramado, tá? Porque nossa região a gente não tem legislação própria em alguns termos, tá? A gente não está facilitando nada, a gente está até criando questões até mais complicativas do que seria o normal, tá? A gente está acima da legislação federal, que seria o quê? Existe partes de mata que a gente está fazendo licenciamento para tirar toda ela, mas nós não vamos tirar. Então nós estamos incluindo na licença que vai permanecer e os proprietários vão poder retirar especificamente onde eles querem construir, tá? Então a gente não está trazendo um projeto que vai limpar tudo e trazer aquela urbanização. Sim, é porque hoje a legislação é muito rigorosa nessa questão também, né? Na questão ambiental, da Exatamente. questão da vegetação, né? E acredito que no empreendimento desses ninguém vai fazer isso para querer se complicar no futuro. Não, nem tem com como, certeza né? não. Né? Exatamente. E eu acho assim, é uma complementação de até o nosso eixo turístico, né? A gente Exatamente. sabe que a gente sempre comenta, sempre fala que a proximidade do Cristo, então, né? O Capitão, na verdade, virou uma rota, né? Está no ponto estratégico. Isso, que vem de fora. Se o pessoal passar por Capitão para ir para o Cristo, nossa, é bem mais perto do que fazer toda a volta por Encantado, enfim, né? Então é uma visão de futuro, com certeza, né? E eu sei que o nosso município tem potencial para essa área turística, já tem vários empreendimentos, né, mais retirados também em questão bom, inclusive vocês também têm questão de cabanas, enfim, né? Então é o que o público procura, né? Então, na verdade, como a gente comentou, e o presidente estava comentando, então são coisas que a gente não, até a questão da quantidade de lotes, então acho interessante ver que os demais vereadores, de repente, a maioria, de repente, nem sabia de quantos lotes eram, como é que vai ser feito, né? E a projeção também disso vai ser a longo prazo também, né? Tem já uma projeção de... A gente está aprovando o licenciamento, né? Após isso, a gente tem um prazo de 2 anos para a execução do empreendimento. Qual o valor aproximado? Já tem alguma coisa, tipo, depende da localização do lote também, ou mais ou menos o valor aproximado de cada, tem uma estimativa? De investimento, a gente está falando de algo em torno de 7 milhões. Tá? Não, digo do lote para venda depois. Do lote vai ter lotes a partir de 180 mil até 390 mil. Depende da localização? Depende da localização, tamanho, posição, proximidade ao lago, características conforme o lote daí. Zé, eu queria parabenizar mesmo, que além desse empreendimento, esse condomínio aqui do nosso município, você tem as cabanas e tem mais aquele outro lote ali, né? Mais aquele outro empreendimento que lá é muito esperado, né? Lá é um empreendimento com 54 lotes, a metade, só que são características diferentes. Tá? Lá é um pouco mais residencial, tá? Uma área menor. Lá também nós tivemos a licença para tirar todas as araucárias, a gente optou em deixar boa parte delas, tá? E mais uma área de preservação aos fundos. Então é esse tipo de produto que a gente tenta trazer para a nossa região. Isso. E mais uma coisa, Zé, se a gente quisesse fazer uma visita lá no seu empreendimento aqui... Com certeza, são bem-vindos. E assim, a gente pode programar talvez no segundo momento, tá? Quando tiver tudo aprovado, tudo certo, a gente pode marcar talvez para fazer essa apresentação do projeto para vocês, tá? Isso. Hoje está em fase final, tá? Mas já pode apresentar imagens, o projeto, tudo bem como vai ser. Seria uma honra para nós vereadores, né, Zé? E parabéns. Perfeito. Até porque assim, é um empreendimento inédito, né? Então as pessoas na rua nos perguntam, tá, mas para que vai ser? Né? Tipo, mas urbaniza lá interior, área rural, por que vocês aprovaram essa urbanização? Para a gente saber exatamente o que vai ser, de que forma vai ser conduzido isso. Eu acredito muito que talvez seja um primeiro, tá? Sim. Que daqui a pouco se consolidar vai abrir outras oportunidades para os outros empresários, outras áreas para serem exploradas, né? Também, exato, muito. Eu acho que assim, é uma rota que vocês têm que dar, eu acho, uma atenção especial. A gente já comentou com o Ismael, com o Maninho, a gente já trouxe algumas possibilidades para eles também, em talvez até uma urbanização, um paisagismo, alguma coisa. Eu acho que é algo que você tem que pensar também. Qual é a área total, então? Vamos supor o empreendimento total é 235 mil metros quadrados, aproximadamente. Desse empreendimento vai ser 211 mil metros quadrados, tá? Mas daí o total da outra área já urbanizada? Junto, 235 mil? Em torno disso. Eu vou mentir os números exatos, mas é em torno disso.
Zé, e mais uma coisa que eu queria falar para ti e parabenizar, porque a maioria não sabe aqui no nosso município, mas temos, acho, 4 funcionários daqui que trabalham nas tuas cabanas, acho que é 4, né? Trabalham lá nas cabanas, né? Isso. Então veja como temos emprego no nosso município. 4 funcionários todo dia, fim de semana, vão lá trabalhar nas cabanas, tem pessoas que vão e voltam todos os dias. Parabéns, olha como dá emprego essas coisas, né? Então o turismo é essencial, é uma coisa fantástica. E parabéns pela coragem de fazer agora esse empreendimento aqui no nosso município, para nós vereadores, motivo de muita alegria. Obrigado. Jefferson, aí eu só queria, assim, uma sugestão, isso com relação aos chiqueiros, a proximidade de chiqueiro, serraria, coisa assim, isso não tem problema nenhum? Não, porque tudo já existe ali, tá? Então cada um vai ter que se respeitar a si próprio, né? Não vai ter nenhum impacto. Pela questão do chiqueiro, não, mas de repente, por causa do futuramente os empresários, por exemplo, que a maioria que vai comprar lá vai ser pessoas de um nível maior, não vai dar problema para os criadores que vão ter na proximidade ali? Não, porque cada um tem seu licenciamento, né? Se for ver conforme a lei, eu acredito que quem esteve antes tem o direito de permanecer de qualquer forma, né? E não é um empreendimento que vai... existe hoje o próprio chiqueiro tem que passar por um licenciamento, né? Ele estando adequado, ele não tem por que um intervir no outro. Até mais por causa eu digo assim, por causa do dejeto, vamos supor, quantas áreas que encosta no coisa, vamos supor, hoje vai passar esse tempo de porco, sabe? O fim de semana, eles vão saber. O pessoal está comprando isso. Assim, ó, uma vez, eu digo muito assim, ó, uma vez o pessoal saía do interior e ia para a cidade para ter qualidade de vida, trabalhar, outro mais. Hoje o pessoal busca o contrário. O pessoal quer essa característica do interior para ter qualidade de vida, para morar, e enfim. Então eu acho que é um êxodo diferente do que existia antigamente. E que é a tendência, tá? Que vai acontecer muito isso. Né? Tipo na parte de baixo, mas tem produtores. Temos vizinhos ali, né? Sim. Nos fundos dele. Tipo assim, hoje aqui no centro, por exemplo, todos sabem que nem nas divisas o pessoal às vezes passa, que cheiro, né? O pessoal do centro aqui reclama, né? Então, assim, cada um vai ter que respeitar a sua... É característica do local. É característica do local. Continuar fazendo a sua não tem lei para... Não. Né? Porque se eles têm chiqueiro, tem lavoura perto, que eles vão adubar, então, esses termos, claro que vai afetar no... É característica de cada local. Ar, né? Então, mas... não, isso quanto a isso, tem tema, né? Não, acho que era isso, Zé. Tá bom? Obrigado pela oportunidade. Tá bom? Boa noite. Parabéns pelo empreendimento. Obrigado. De antemão, também colocando o projeto em votação, meu voto é favorável, porque ele permite o crescimento planejado de Capitão, né? Então, acredito que é um projeto de extrema importância, essa segunda urbanização, essa segunda parte. É viável para o município, é viável para o empreendedor, valoriza o nosso município, né? Parabenizar o Jefferson por estar aqui presente e escolher o nosso município, né? Para fazer essas moradias, né, esses lotes. Então, meu voto é favorável ao projeto. Coloco o projeto em votação, quem estiver a favor, que como está, os contrários se manifestem levantando. O projeto está aprovado. Coloco o projeto de lei número 37 de 2026 em discussão. Senhor Presidente e demais vereadores, faço necessário a abertura deste crédito suplementar no valor de R$ 24.000 para fins de adequação orçamentária e remanejo de valores em públicas para a cobertura de despesas não previstas no orçamento vigente. Colegas vereadores, eu sou favorável ao projeto porque ele promove apenas uma adequação técnica, né, dentro da mesma secretaria, permitindo que eles utilizem recursos de forma mais eficiente. Coloco o projeto em votação, quem estiver a favor fique como está, os contrários se manifestem levantando. O projeto está aprovado. Abre espaço para esclarecimentos pessoais, 2 minutos. Senhor presidente, eu queria deixar um copo de pesar da família do Antônio Baco do Tony, né, que faleceu no final de semana aí. Foi um dos primeiros que teve bar aqui, Capitão, né? O cachorrão ele foi o primeiro aqui.
muitos não se lembram, né? A gente pegava muito uma pessoa aí de família, tipo aqui do nosso município, chama eu voto de pesar nesse caminho. Da mesma forma também, né, prestamos votos de pesar à família, então, né, pela perda, né, desse ente querido. E também quero aproveitar e convidar, então, né, domingo, então, passado tivemos o jogo de ida, né, do Campeonato Municipal de Futebol, domingo vai ser um jogo de volta. Temos o colega técnico aqui, o colega Marcelo, né, que é o técnico do time de São Luís, que é o time lá da minha comunidade também, né, Fernando também, então a gente torce realmente para os dois times, com todos, as 4 equipes que participaram do campeonato, mas, né, só 1 ou 2 chegam na final, né, então que vençam melhor e que seja um jogo sem desavenças, enfim, né, que seja um jogo dentro da paz, né, então que todos estão convidados para participar, que vai ser lá em São Luís, se o tempo permitir também, né, mas enfim, então parabéns por essa iniciativa. Agradeço a presença de todos os vereadores. Convido para a próxima sessão, no dia 8 de julho de 2026, às 7 horas, que será nas dependências da Câmara de Vereadores. Obrigado.